Bom, pessoal, começando aqui do zero, obrigado pela presença de vocês aqui, tá? E o chamado de vocês nesse momento aqui foi para resolver uma questão muito difícil que a prefeitura vem enfrentando nos últimos anos, tá? Que é com relação à documentação corrente da prefeitura municipal, do Poder Executivo e também a documentação histórica propriamente dita, né, que surge dentro desse contexto, tá? Só para vocês entenderem do que se trata isso aqui, em 1996 nós começamos um trabalho de coleta de material que no seu princípio ele pretendia ser apenas coleta de material histórico para uma futura formação de um acervo histórico para o município de Cristais que proporcionasse a contagem de uma possível história originária para a gente. Bom, isso começou em 96 e os anos se transcorreram e nós chegamos então no ano de 2005, quando foi feita pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo uma proposta para o poder público municipal para que a gente então chegasse a ponto de firmar um museu no município, tá? Na verdade, era um museu que era conciliado com o Arquivo Histórico Municipal já em sua formação plena, né? E um centro de pesquisa histórica para que todo mundo que quisesse estudar sobre Cristais Paulista tivesse a oportunidade de chegar aqui neste centro e poder fazer os seus estudos. Os alunos das escolas, das unidades escolares, os alunos das primeiras séries, do colegial, de universidade, vários trabalhos foram feitos nesse período, tá? E várias pesquisas foram feitas por mim também nesse período, que geraram vários trabalhos escritos para a Prefeitura Municipal versando sobre a história da cidade. E naquele ano de 2005, então, eu tomei uma decisão, como eu era secretário, de já começar a trabalhar a documentação corrente da Prefeitura Municipal, que eu achava assim, nós tínhamos toda uma tramitação bacana da documentação corrente dentro da Prefeitura, só que, no entanto, nós não tínhamos um destino final para essa documentação. Toda a documentação da Prefeitura, ela posta num arquivo que sempre foi chamado de arquivo morto, e quando precisasse, possivelmente ele estaria lá, tá? Mas eu comecei a fazer um pequeno trabalho. Bom, esse trabalho ele teve a durabilidade de 2005 até o ano de 2010, né? E nós chegamos, implantamos o museu, implantamos o Arquivo Histórico Municipal e começamos a implantar o arquivo corrente da Prefeitura Municipal de Cristais Paulista. Então, a gente só conseguiu implantar esse trabalho num momento em que chega no ano de 2010, tá? Só que a partir de 2010 a gente passa a ter alguns problemas, porque na verdade eu saí da prefeitura de Cristais e os próximos secretários que vieram, assim, eles não tiveram essa disposição, vamos dizer assim, não há nada de culpabilidade nisso, viu, pessoal? Apenas não tiveram a disposição de continuar o trabalho que vinha sendo realizado e nós ficamos, então, por vários anos sem a realização desse trabalho de continuidade do Museu Histórico e, consequentemente, do Arquivo Público Histórico Municipal e do Arquivo Público de Documentação Corrente. Só que nesse interim, em 2014, acontece um fator que o Ministério Público aciona. Foi acionado, nós não sabemos como, se isso foi uma denúncia, ou se eles, então, já naquela visão de que era um trabalho obrigatório por todo o país, não é um trabalho obrigatório para Cristais, é um trabalho obrigatório para todo o Brasil, tá? Nessa obrigatoriedade de ser para todo o Brasil, isso incluía Cristais também, que já vinha num movimento muito antecipado a tudo que estava correndo por aí em outros municípios. Tá? Então, em 2014, o Ministério Público pega esse trabalho e obriga o município de Cristais à assinatura de um TAC, né, que foi correspondente ao desmanche que foi realizado a questão dos arquivos públicos em Cristais e, consequentemente, do Museu Histórico Municipal. Esse TAC ficou em vigor há muito tempo, né? Assim, ele está em vigor ou ficou em vigor há muito tempo, mas a verdade é que ele nos obrigou naquele momento, convenientemente e corretamente, porque não é de forma incorreta, ele nos obrigou de forma corretamente a dar continuidade nesse trabalho e a dar uma cara
a esse trabalho de acordo com a necessidade que hoje é prescrita por todas as leis. Lei de transparência é uma lei federal, tem leis do Estado que versam sobre a guarda do patrimônio histórico e também do patrimônio corrente, e inclusive a lei que funda o Museu de Cristais, ela versa sobre a guarda de documentos históricos, principalmente, que é o nosso principal caso, porque naquela época eu trabalhava os documentos correntes aleatoriamente, eu nem sabia que nós íamos ter essa problemática no futuro, mas a gente já trabalhava isso, mas as leis também obrigam a este trabalho, tá? E aí, quando passa os anos de 2014, 15, 16 e no início de 2017, a gente recebe aqui em Cristais uma junta do Arquivo Histórico, do Arquivo Documental do Estado de São Paulo, que foi arregimentado pelo Ministério Público da Cidadania de Franca, né, para que fiscalizasse o trabalho aqui em Cristais. E aí, quando eles chegaram aqui, eles perceberam que muita coisa ainda não tinha sido realizada, né? E aí eles começam uma cobrança mais intensa para que isso seja realizado, depois veio a aplicação de multa, bom, enfim, todas as questões jurídicas a gente já incorreu, já passou também, tá? Mas em 2017, com a vinda deles para cá, eles lançam um novo relatório versando sobre as necessidades que isso aqui tinha, para a gente poder reformatar todo o trabalho que estava construído, né? Parte do relatório eles falam sobre a documentação histórica, mas uma grande parte do documento também eles falam sobre documentos correntes da Prefeitura Municipal. Bom, passa-se alguns anos, 17, 18, 19 e 20, em outubro de 2020 eu recomeço, eu sou contratado pela Prefeitura para reestruturar todo esse trabalho que tinha se perdido ao longo dos anos, né? E de lá para cá a gente vem fazendo um pelejo para conseguir reestabilizar todo esse setor, tá certo? É importante dizer, pessoal, que esse breve histórico assim, ele é muito maior do que tudo isso, mas nós não vamos debater tudo isso aqui, porque senão nós vamos perder um tempo muito grande, tá? O que é importante a gente entender é que existe hoje uma obrigação de fazer a institucionalização dos acervos públicos documentais e implementação da política de gestão documental, ou seja, a normatização das tramitações documentais e a transparência pública em concordância com as leis federais 8.159 e 12.527, tá certo? Todos os municípios do Brasil estão sujeitos a esse tripé, que é a implementação da política de arquivos públicos. Todo município precisa implantar os seus arquivos públicos. Ter um bom trabalho de gestão documental, tá? E proporcionar o acesso à informação adequada que todo cidadão precisa ter, e aqui entra uma parceria que é feita com a SIG e com a ouvidoria do município, tá? Porque isso aqui não incorre assim, qualquer cidadão chega aqui e fala, eu quero ver um documento. Não, não é assim, não é a casa da mãe Joana também, né? Então, assim, tudo isso tem uma tramitação que é normatizada, tá? Que vai se normatizando ao longo do tempo, né? E que tem essa parceria do SIG e da ouvidoria do município, tá? O SIG, para quem não sabe, é o Sistema de Informação ao Contribuinte, né? E a ouvidoria é o outro local onde a prefeitura recebe as reclamações que o pessoal tem em desfavor da prefeitura, um pedido que não foi atendido, essas coisas assim. Então, nós temos essa parceria, tá? Eu gostaria de falar um pouco aqui nesse tópico sobre a gestão documental. Eu tenho observado que nos últimos anos, vamos pôr aí 9 anos que isso aqui ficou paralisado, o município de Cristais perdeu bastante da sua capacidade gestional de documentos públicos. Isso se deve a quê? Isso se deve que com a troca do governo não houve passagem de informação. Alguém deixou de passar a informação. Olha, um ofício corre dessa forma. Eu tenho que ter uma pasta aqui que recebe os ofícios recebidos. Eu tenho que ter uma pasta em todos os setores, aonde eu posso colocar os ofícios expedidos, etc, etc, etc. Nós perdemos toda a tramitação documental. Hoje pode-se considerar que nós perdemos boa parte da tramitação documental, da gestão documental da Prefeitura Municipal de Cristais Paulista. Claro, tem setores que funcionam bem? Tem setores que funcionam muito bem, como, por exemplo, financeiro funciona bem, tributação funciona bem, uma boa parte da saúde funciona super bem, sabe? Então, tem gestores que funcionam bem.
Mas na hora de finalizar isso tudo, de destinar a documentação para onde é que ela vai, aí começa a gerar problema. E é problema grave para todos os setores. Só para vocês terem uma ideia, esse trabalho começou um pouco antes de outubro de 2020, tinha um pessoal da prefeitura preparando esse trabalho. Aí eles foram lá e arrumaram o arquivo público municipal de documentação correntes. Não deram formas, eles só organizaram. E esqueceram de um pequeno detalhe. Para você organizar um arquivo desse, a primeira coisa que você precisa fazer é a busca ativa nos departamentos. Gente, quem tem documentos antigos de tanto tempo para trás? Ah, você tem, você tem, você tem, todo mundo tem. Então recolham esses documentos, encaixotem e mandem para o arquivo. Por quê? Porque chegando aqui, nós temos que ter todos esses arquivos documentais aqui dentro. Todos os arquivos precisam estar aqui dentro para a gente poder começar a trabalhar, tá? E nós perdemos um pouco dessa capacidade gerencial administrativa com a documentação pública, tá? Fator principal, formação do funcionalismo público e das pessoas que trabalham com documentos nos setores. Este é um dos fatores mais graves que nós temos. Hoje, por exemplo, não adianta você receber um ofício e não saber o que faz com o ofício. Não adianta você fazer um ofício e encaminhar um ofício e não saber aonde é que você tem que arquivar aquele ofício, certo? Então, são problemas resolvíveis? Sim, nós podemos resolver todos esses problemas ao longo do tempo e este setor vem exatamente para isso, tá? Ele vem exatamente para isso, para tentar concentrar todos esses documentos, dar a eles a guarda adequada, a proteção adequada, as normativas adequadas, e aí a gente incorre numa outra questão que é o seguinte: é fato, em pesquisas, em estudos que a gente faz, que o Poder Executivo e o Poder Legislativo e a comunidade são grandes produtores de documento histórico. Todos os três poderes aqui tudo é grande produtor de documento histórico, tá? Nós lidamos aqui agora, nesse momento, com o que trata de Poder Executivo, certo? E um outro detalhe, com o que vem da comunidade, tá? Porque nós não temos uma parceria com o Legislativo que traga para cá a documentação histórica. De maneira geral, de toda a documentação produzida na cidade, inclusive no seio da comunidade, de 8 a 10% dela é considerado documento histórico. Não pode se perder de forma alguma. Quem faz essa seleção? O arquivo histórico, o arquivo de documento corrente, o setor de documentos da Prefeitura Municipal de Cristais Paulista, o setor de arquivos da Prefeitura Municipal de Cristais Paulista, é que recebe aqui todo esse material que vem, ou da comunidade, ou do Poder Executivo, e futuramente, quem sabe, até do próprio Legislativo, né? E 8%, 10% desses documentos são considerados históricos, indestrutíveis, não podem se perder, eles precisam ser guardados. Pela menor importância que a gente dá a um ofício, ele é um documento histórico, certo? Pela menor importância. Ele retrata a passagem do prefeito aqui, ele retrata a passagem de cada secretário, ele retrata a passagem de cada funcionário, o que corria no setor naquele determinado período, o que fazia fulano de tal, são os nossos nomes que estão vindo para cá, para esse arquivo, enfim, né? É a nossa história sendo montada no cotidiano, no dia a dia, e além da nossa história, é a sua própria proteção, porque eu já vi prefeito em Cristais ser salvo por ter apresentado um ofício de uma acusação que ele tinha recebido de que ele não havia tomado determinada atitude e o ofício provava que ele tinha tomado determinada atitude, tá? E isso salva até pessoas. Claro, tem documentação que é sigilosa? Tem. O jurídico tem, a saúde tem, parte da documentação da educação é sigilosa, a gente não pode sair dando para qualquer um que chega aqui uma fichinha de aluno, com nome, endereço, pai, mãe, etc, 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 etc. Então, assim, esses documentos ficam lá na educação até o momento adequado deles virem para cá. Muitos dos documentos são destrutíveis, certo? Quase 80% dessa documentação são destrutíveis debaixo de uma coisa que nós temos que respeitar, que é muito grande, que se chama tabela de temporalidade. Tem documento que você pode destruir com 5, tem documento que você pode fazer
A gente fala de destruição, mas hoje nem é destruição mais, tá, gente? É reciclagem, tá? Então, você recicla aquele documento com 5 anos, você recicla ele, leva para reciclagem com 10 anos, tem documento que é 25, tem um documento que é 30. No jurídico, por exemplo, tem documento que fica lá até quando tiver a possibilidade daqueles processos serem reabertos, certo? Tudo só vem para cá quando é devidamente finalizado. A saúde, por exemplo, tem documentos que eles não podem demonstrar. Nós não podemos demonstrar, né? Assistência social, conselho tutelar. Então, assim, várias coisas têm segredo de justiça, não pode sair se demonstrando por aí, né? Bom, enfim, chegando por aqui, nós percebemos que o nosso trabalho é gigante. Nós chegamos gigante e temos que enfrentar uma dinâmica que hoje é bastante deficitária, muito deficitária. Por isso eu costumo falar que o trabalho que vai ser realizado aqui, que vem sendo realizado aqui, né, que na verdade começa em 1996 e passa por diversos intempéries, uma hora para, outra hora continua, mas vamos caminhando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas nós temos que chegar no ideal, que é a tramitação correta de todas as formas documentais e de todas as doações que nós atingirmos aqui dentro, tá? Bom, para que a gente consiga isso, tem uma necessidade gigantesca de empenho das administrações públicas, da prefeitura, do prefeito, do secretário, né? De quem está fazendo o trabalho aqui embaixo, porque senão as coisas não andam, ela não se estabiliza, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem obrigação legal, por lei, de escanear todos os documentos públicos, todos. Como é que nós vamos escanear alguma coisa se nós não temos ela nem organizada aqui dentro ainda? Tem muita coisa para organizar? Muita coisa para organizar. Então, nós dividimos em fase, cada fase, todo dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Só que, pessoal, não funciona se não tiver a colaboração de todo o poder público, de todo. Aqui, inclusive, eu quero fazer uma ressalva, que, assim, o empenho de cada um é de tamanha importância que se chega a alguma coisa errada aqui dentro, às vezes a gente acha e demora anos para achar um documento. E não pode. Quando o Ministério Público pede documento para a Prefeitura, isso é imediato. Não, sabe, não pode ficar nesse lenga-lenga onde que está. Cadê? Aonde é que foi parar? Se pede um documento da saúde, isso tem que ser imediato. Se a Câmara pede por causa de um requerimento, alguma coisa, gente, isso tem que ser imediato. Aonde é que está, não pode valer. Cada setor precisa saber onde é que está a sua documentação corrente naquele período e se saiu daquele período, tem que estar aqui. Tem que estar no arquivo. Aí vem, faz a solicitação do documento, nós procuramos o documento, entregamos o documento, né? Ou as cópias necessárias, talvez, a gente precisa ver como é que isso funciona, mas os documentos precisam estar aqui, tá? Tudo isso tem um desgaste, um empenho muito grande da administração para a manutenção. É caro, não é barato. E cada um dos funcionários, cada um das pessoas que mexem com documentação pública, eles precisam estar muito cientes o que o setor faz, como é que eu tramito o documento. E eu quero dar uma notícia para vocês, assim, que para não haver mais esse problema de uma passagem de uma gestão para outra, de outra gestão para outra, de que entra um prefeito, sai outro prefeito, entra um secretário, sai o outro secretário, nós vamos estar formatando, à medida do possível e à medida do conhecimento que esse setor vai adquirindo sobre a documentação que existe em corrente nos outros setores, de um manual de tramitação documental da Prefeitura Municipal, que é o ideal. Então, você vai abrir o manual, o setor de saúde sabe como vai funcionar a documentação deles. Eu vou abrir o manual, eu sei como vai funcionar a minha. A educação vai abrir, ele tem que saber como é que funciona a tramitação documental, que tipo de documentação ele produz e qual é a tramitação que ele vai ter. E isso é para todos os setores, é para o jurídico, é para mim, é para os recursos humanos, é para todo mundo. Nós vamos acabar com essa questão de entrar uma gestão e sair uma gestão, né? E essa informação não ser passada de uma forma bacana, que faça o outro que está entrando, o outro novo, que merecia ter um aprendizado, que merecia ter um acompanhamento, e não tem. E aí ele não sabe o que ele faz com o ofício. Ele não sabe se ele entrega num determinado lugar, ou se chegou ali, alguém leu, joga fora. Certo, pessoal? Então é isso. Dizer para vocês
da importância da atuação do Arquivo Público do Estado de São Paulo com relação a esse trabalho aqui, tá? Quando o Ministério Público pega Cristais Paulista, eu falo Cristais Paulista porque é o nosso caso, tá, pessoal? Mas o Brasil inteiro tem que fazer implantação dos seus arquivos públicos, tá certo? É o país que tem esse problema. No nosso caso, tá? A gente já tinha algo começado, algo iniciado, e a questão é por que parou? Por que estancou isso, tá? O Ministério Público de Franca tem uma parceria com o Arquivo Público do Estado de São Paulo, e o Ministério Público é tutor desse processo, que é o TAC que nós assinamos em 2014, 5494, e o Ministério Público coloca, então, o Arquivo Público do Estado de São Paulo para fazer o acompanhamento do que está sendo feito aqui. E eles fazem isso até hoje, tá? Volta e meia eu estou em contato com eles, conversando com eles, eles fazem esse acompanhamento, volta e meia eles mandam um relatório, e aí eles mandam um relatório para a gente dizendo que está errado, de todos os problemas que nós tínhamos, hoje, assim, não vou falar que a gente já está bonito na fita com o Ministério Público e está bonito na fita com o Arquivo do Estado de São Paulo, porque não está, tá? Mas a gente já começa a receber aquela informação assim, ó, não é o ideal, mas melhorou. Não é o ideal, mas melhorou. O tratamento de documentação não é o ideal, mas melhorou. Tudo está melhorando. Por que está melhorando? Porque eles estão vendo que está se movimentando em direção à realização daquilo. Que nem, por exemplo, não pensem vocês que quando eu recebo um documento aqui histórico, cheio de cupim, igual às vezes eu acho documento do ano de 1910, 1920, 1930, 1940, 1912, ele chega aqui cheio de vírus, cheio de cupim, com manchas mil. Então, assim, eu tenho que tratar esse documento. Aí eu faço todo o tratamento dele, coloco ele direitinho, acaba com os cupim, acaba com as traças, e é um Deus nos acuda para tratar qualquer documento que chega aqui. Se ele tiver valor, alto valor histórico, principalmente. Então a gente trata. E a documentação corrente é tratada da mesma forma. Nós temos que tratar essa documentação corrente da mesma forma. Um local adequado, refrigerado adequadamente, bem ventiladinho, com iluminação controlada. Então, assim, é uma infinidade de fatores que nós temos que fazer. E eles colocam o Arquivo Público do Estado de São Paulo para fazer o movimento de fiscalização e informação do Ministério Público. Os nossos relatórios têm sido assim, não está ideal, mas melhorou. Não está ideal, mas deu uma grande melhora. Certo? Eu quero falar para vocês um pouquinho, uma coisa que todo mundo pergunta para mim, e eu acho até interessante, porque, na verdade, a gente tem alguns conceitos que nós trabalhamos, e isso precisa ficar muito bem claro. Aí as pessoas viram para mim e falam assim, mas por que o arquivo de documento corrente foi para o Museu Municipal? E por que o arquivo histórico também fica junto com o Museu Municipal? As pessoas, elas não distinguem o museu como uma casa de guarda de acervos, né, de documentos, de objetos, e etc, e etc, e etc. Mais para frente vocês vão ver a quantidade de acervo que nós trabalhamos aqui, que é bem grande, né? E nesse interim é o seguinte, bom, eu só posso dizer para vocês uma coisa, o museu ficou por conta do arquivo por uma questão que é simples, é mais viável para Cristais você ter um único setor que lida com todas essas coisas. Então, como pano de fundo, nós temos o Museu Municipal. Como segundo plano, a gente tem as divisões do Museu Municipal. Uma das divisões é justamente o arquivo histórico, que é do saguão para lá, e nós vamos trabalhar o arquivo de documentação corrente, que é do saguão para cá. Por quê? Em termos de mão de obra, nós vamos utilizar a mesma mão de obra. Em termos de equipamento, nós vamos utilizar o mesmo equipamento. Para a formação de profissional, nós vamos formar os mesmos profissionais aqui e os mesmos profissionais lá. Então é por isso, tá certo? Eu queria apresentar para vocês aqui qual que é o nosso organograma do Museu Municipal. Deu uma travadinha aqui no computador, mas ele vai sair já já. Eu quero apresentar para vocês qual é o nosso organograma do Museu Municipal e quais são as ligações que nós temos que respeitar
Mas isso é uma coisa que é mais de forma interna nossa aqui, tá, pessoal? Assim, que nem, por exemplo, eu recebo um material sonoro, eu tenho que saber onde que eu guardo. Eu recebo um documento em papel, eu tenho que saber onde que eu guardo. Eu recebo um disco de vinil, eu tenho que saber onde que eu guardo. Eu recebo, por exemplo, uma fita de vídeo que retrata é, um evento público municipal, ou qualquer evento que tenha acontecido na cidade. Isso tem um destino certo aqui dentro também, tá? Aí depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma entrada lá dentro e eu explico para vocês. Então, aqui no nosso organograma, a gente começa com a prefeitura municipal, que encabeça tudo, é a grande chefona, né, chefe? É a grande chefona de todo aqui o nosso processo, e aí entra a Secretaria Municipal de Administração e Controle Patrimonial, que hoje é a Sueli Silva, né, que está redigindo, tá? E aí, descendo, então, a nossa hierarquia, entra o Museu Histórico Municipal, certo? Nesse setor. O Museu Histórico Municipal, ele trabalha com três questões importantes, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Históricas, tá? E aí, nesse setor, a gente tem uma sala de estudo para as pessoas que fazem as pesquisas, universitários, que vêm fazer TCC, doutorado, mestrado, ou qualquer outro tipo de trabalho que ele queira fazer. E a sala de estudo também é para atendimento dos alunos da nossa rede de ensino, desde o pré-escolar até o colegial, certo? Então é tudo aqui nessa sala que a gente faz estudos, que a gente demonstra o que tem no museu e etc, etc, tá? E aí depois nós temos uma outra área aqui nesse centro de estudos e pesquisa, que é o acervo técnico. O acervo técnico, ele é formado pela oficina que nós temos. É onde primeiro nós recebemos todo o material, a gente recebe o material e aí esse material vai passar por uma triagem, se ele precisa ser reformado, se ele precisa ser restaurado, como é que nós vamos apresentar esse material aqui fora, em que setor que ele vai ser guardado, né? Por quanto tempo ele vai estar de quarentena dentro do acervo, porque tem material que você limpa hoje e às vezes ele precisa de 60 dias de quarentena. E aí você vai lá, faz a nova análise, faz a nova produção, vê se tem algum problema, se criou novas traças, se criou novo cupim, e aí você vai trabalhando esse material, limpou, coloca de quarentena de novo, e aí é no acervo técnico que nós fazemos isso, tá? E aí vem uma parte importante, que é o primeiro arquivo mais importante de cristais para mim, né? Que gosto da área, não que o outro não seja importante, mas para mim é o que eu mais gosto de lidar, tá? Que é o arquivo histórico municipal, que é onde vai parar todos os documentos, e aí entra verdadeiramente a parte de museu no seu acervo expositivo, tá? Enquanto cadastro, tá, pessoal? Porque nós temos um outro setor aqui que é o acervo expositivo. Então entra aí, enquanto cadastro, esses negócios, entra tudo aqui no arquivo histórico. E aí entra uma parte que é o museuzinho de imagem e som, né, onde a gente costuma guardar ali vários materiais. Bom, no arquivo histórico aqui, que nós já comentamos, é onde eu tenho a guarda do acervo documental histórico, tá certo? E aqui a gente segue como arquivo documental municipal, que é o arquivo corrente de documento da Prefeitura de Cristais Paulista, do Poder Executivo. É esse arquivo que ainda vai nos dar muito trabalho, é esse arquivo que nós vamos resgatar. Eu estou tentando resgatar boa parte desses arquivos nos setores, fazendo busca ainda continuada, né? Hoje em dia não pode guardar mais nada em caixa de papelão, é tudo plástico. Às vezes chega aqui para mim uma pilha de caixa, tudo estourada de papelão, e nós precisamos sentar e trocar as caixas e colocar tudo no poliuretano azul, e etc, etc, etiquetar tudo, olhar tudo, etc, ver o que tem dentro, descartar o que já descartar inicialmente. Por exemplo, a saúde é uma grande produtora de material que não serve para o arquivo, né? Por quê? Porque eles têm mania de encaixotar aquelas livrinho que vem do Ministério da Saúde, aqueles livrinhos que vem da Secretaria Estadual da Saúde, junto com a educação vocês fazem isso, tá? E aí eles colocam tudo dentro das caixas de arquivo. Aquilo é para formação de biblioteca do setor. Para nós aqui não tem nenhuma função, tá? Mas como já vieram assim de tempos muito antigos, hoje nós temos que sentar e relimpar. Eu tenho aqui alguns documentos da saúde que chegaram, e são esses documentos agora que são os próximos a serem limpos, tá? E aí, na questão do acervo dos documentos correntes, é aqui, propriamente dito, que entra a participação geral
de todos os setores. Todos os setores administrativos da prefeitura terão que ser mexidos, tá certo? Eles terão que ser mexidos porque a gente precisa ir lá e normatizar a forma de tramitação documental setor por setor. Ó, isso precisa funcionar assim, aquilo precisa funcionar daquela forma, aquilo precisa funcionar daquela outra forma. Isso aqui você pode descartar já sem a tabela de temporalidade, não tem problema, mas uma série de coisas vão ter que ser transformadas aí nesse decorrer para que a gente ganhe verdadeiramente a implantação do arquivo de documentação corrente e o município não venha a ser penalizado judicialmente pela falta da tramitação adequada de documentos dentro do município. Tá certo? Tanto dos documentos históricos quanto dos documentos correntes, tá? Do outro lado aqui, nós temos aqui o acervo expositivo. O acervo expositivo, pessoal, ele é um acervo que eu procuro estar trabalhando ele somente com peças relacionadas à historicidade de cristais. Porque vocês sabem que guarda de museu é apenas guarda de modelo e registro de temporalidade. Então, eu tenho um RAG de 1950. Beleza, vou pegar esse modelo e eu quero saber a quem pertenceu esse modelo. É da história de cristais? É útil para nós. Se não for, eu guardo. Guardo no acervo técnico que alguém pode usar para fazer uma escola, para fazer um trabalho, etc, etc. Tá? O nosso museu, ele será um museu pequeno. E eu pretendo que ele seja, no futuro, um museu dinâmico. A cada período, nós possamos montar uma exposição e apresentar para as escolas, apresentar para a comunidade, uma exposição fotográfica, uma exposição de objeto, etc, etc. Mas o que fica exposto aqui tem, objetivamente, total ligação com a história local do município de Cristais Paulista. É um local feito para pesquisas de história local, tá? Embora nós possamos ter um outro objeto. Ficou claro isso aqui, pessoal? Bom, e aí que a gente fala que é importante a participação de todos nesse processo, tá? Nós temos aqui acervo que chega do Poder Executivo, como eu falei, que é a nossa grande maioria, que vai começar com os documentos correntes, mas também temos documentos e muitos acervos que foram buscados na comunidade de Cristais Paulista, muitas fotografias, aí nós temos, além de fotografias, muitos documentos que foram buscados na comunidade cristalense. Então, esse trabalho também é fruto da comunidade cristalense, tá? Aqui tem fotografias raríssimas. Aqui tem fotografias que retratam o ano de 1905, é a nossa primeira fotografia que tem aqui dentro, que é uma pessoa escravizada que pertenceu a uma família daqui. E fora isso, nós temos lá fotografia de todos os anos. E uma novidade para vocês que eu vou mostrar agora é que tudo isso está implantado na rede oficial da página oficial da prefeitura. Tá certo? Eu vou passar por isso e vou dar uma demonstrada agora mesmo. Bom, eu já falei aqui para vocês sobre a estrutura do museu, dei uma antecipada aqui. Eu estou tentando ser um pouco rápido, porque estou de olho no horário, nós atrasamos 35 minutos para iniciar. Então, eu estou dando uma garibada aqui, tá certo? No final, eu vou abrir um pouquinho para pergunta. Gente, nos tipos de acervo que nós trabalhamos aqui, e para isso, para demonstrar para vocês, eu vou abrir o site de Cristais, tá? A gente não trabalha só com coisas assim, tipo, por exemplo, não é só papel, é CD, DVD, então tem fita de vídeo, tem documentos históricos, tem livros escritos por poetas cristalenses que estão aqui, tem livros de ficção escritos por pessoas de cristais que está aqui, tem livro de história que foi escrito por pessoas de cristais está aqui, tem vários TCCs, tem vários trabalhos de mestrado, tem vários trabalhos de doutorado, tem os trabalhos que eu faço sempre, já é a 10ª revista que eu faço ao longo dos anos, a partir de 1993. Então, já são mais de 10 revistas que eu produzi com esse objetivo, porque as pessoas têm a intenção assim, o museu só guarda coisa velha. Mentira. Não é isso. Quando falar isso para mim, eu fico bravo. Não é verdade. O museu, ele é o produtor do registro histórico desse momento agora. Você entendeu? Por que eu vivo correndo atrás de fotografia nos lugares? Às vezes vocês me vê doido para fotografar, tudo vem para cá. Tudo vai para o arquivo público municipal na área de iconografia. O que é iconografia? Imagens. O que meus olhos veem.
tá certo? Isso é icônico, né? Então, o que que acontece? Eu tenho hoje aqui dentro 125 mil imagens de Cristais Paulista. Tenho 10 mil em papel, que fica num acervo em separado, e tenho o restante digital, que fica guardado nos CDs, tá? Quando nós entramos aqui, a gente tem uma questão que nós normatizamos todo o acesso da população para esses materiais. E é essa uma das nossas obrigações. Nem tudo vai estar exposto aí, viu, pessoal? Eu tenho um livro aqui que tem 3 mil páginas, que são livros financeiros da prefeitura, e que não dá para você digitalizar isso nem em PDF. Tá? Então, assim, isso não tem como, mas eu tenho que estar citando ele aqui, que ele existe, que ele recebeu o código e que ele está aqui. Então, se você for na página de Cristais, na página principal, você entra aqui em serviços online, certo? Aí você vai descer um pouco para baixo, você vai encontrar aqui Museu Histórico Municipal, arquivos públicos do município, tá? Quando você entra em arquivos públicos do município, eu só quero dar uma parte aqui nessa questão, que isso aqui já foi pedido para a Edidata mudar algum. Esse layout vai vir todo separado, grupo por grupo, ele não vai ser assim dessa forma, mas para quem quiser consultar, já dá para consultar dessa forma mesmo. Por quê? Porque, na verdade, para montar, fazer um outro sistema próprio para cá, para a gente. Eles tinham só o sistema que implantava as leis. Eu, então, descobri que eu podia criar um subsistema dentro do sistema deles, usando uma série de e-mails falsos que eu criei. Então, assim, a gente vai usando essas coisas, esses recursos, porque eu tinha que demonstrar para eles o que, na verdade, nós precisávamos, tá? Então, hoje, por exemplo, vamos falar aqui de um setor que usa muito, o setor jurídico, por exemplo. Se ele quer consultar uma lei lá no jurídico, ele vai entrar aqui, ó, e tem 14 áreas de consulta. Arquivos públicos, bibliografia, biografia. Mas nós vamos voltar aqui. Deixa eu ir lá só dar esse exemplo que eu preciso dar para vocês. Legislação municipal é o grupo, tá? Dentro dessa legislação municipal, nós temos várias coisas que serão implantadas aqui. Dentre elas, nós temos as leis ordinárias. E como você vê, até a última lei que foi aprovada no município já está disponibilizada aqui. Se eu quero procurar alguma coisa, como a presidente da Câmara Edna me perguntou agora mesmo se tem uma lei que fala sobre hino. Tá, tem uma lei que fala sobre a feitura do hino. Então, eu posso vir aqui em busca e digitar hino. Vamos ver o que aparece aqui. Hino. Ó, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com concurso para escolha do hino municipal de Cristais Paulista e da outras providências. Beleza? Ficou claro isso? Tudo que você precisar de termos de lei, de consulta no setor de vocês, você não precisa sair de lá mais, ir no jurídico, perguntar onde está. Depois eu vou passar setor por setor, quem tiver dificuldade de acesso, nós vamos sanar essas dificuldades de acesso em todos os setores, tá certo? Bom, então, Edna, já aproveita a nota lei aí, que é a 1991 de 2019, certo? Que autoriza o Executivo a trabalhar o hino de Cristais Paulista. Bom, pessoal, aqui, se eu vim aqui, por exemplo, e clicar educação, eu venho aqui e eu falo assim, ó, eu quero pesquisar educação. Educação, eu vou ter tudo que eu tenho de educação na legislação municipal. Está aqui, tá certo? Se eu falar aqui, ó, eu quero saber alguma coisa sobre servidor público. Se eu vim aqui e eu clicar servidor, opa, peraí, eu não cliquei lá dentro. Se eu vim aqui e clicar servidor, ó, já saiu. Tudo que eu tenho a respeito do servidor público de Cristais está aqui, aumento de salário, quadro, estruturação geral, tudo que eu tenho do servidor que corresponde à palavra servidor público está aqui, certo? Agora, isso aqui não é só isso, nós estamos falando de uma área específica porque eles usam mais, eles estão sempre em contato com essas leis, mas aqui vai entrar todos os decretos da prefeitura, todas as portarias. Aqui nós temos o catálogo de ementas, que é um catálogo que vocês vão poder consultar no futuro. Ao invés de ficar procurando a lei, você quer consultar o catálogo? Ementa por ementa. Ementa é aquele trechinho que vai em cima da lei que fala assim, ó, autoriza o Poder Executivo a conceder abono salarial. Pronto, essa é a ementa. Importante colocar, certo? Marcos, que a
campo de pesquisa, ele só localiza por palavras que estão na ementa. Isso, Porque, isso. porque assim, às vezes você vai procurar na hora da busca, eu quero saber algum assunto sobre, sei lá, tributos. Você escreveu a palavra tributo. Sim. Se tiver na emenda tiver escrito Eu vou falar um pouco sobre isso aqui agora. Tributo, e você escrever a palavra tributos, ele não vai organizar. Porque ele não vai agilizar. E isso que o Fred está falando é uma verdade, porque assim, ó, a primeira coisa que nós precisamos pensar é como um programa funciona. Então, um programa funciona com alguma determinação de algum comando. Né? Na busca desse sistema, ou de qualquer outro sistema, a primeira coisa que você precisa saber é o que você quer. E aí, isso que você quer, ele precisa estar dentro da ementa. Né? Então, assim, várias palavras, eu tenho um campo embaixo que quando eu introduzo um tanto de coisa a mais, já dando margem para essa expectativa, porque é preciso saber o que é que você precisa, tá? E o que você precisa estar dentro dessa ementa, né? Então, isso precisa ficar claro. Vocês têm que ir digitando palavra por palavra dentro daquilo que vocês têm como busca e que muitas vezes está dentro da ementa, né? Porque é lá que ele faz a leitura de busca. Você colocar palavras certo? Isso, aí você vai colocando as palavras correlatas. Aí você vai colocando as palavras correlatas para buscar. Mas essa área, eu vou passar de setor em setor, porque isso vai merecer de vocês uma atenção maior. O setor de educação, por exemplo, ele pesquisa muito a história da cidade, principalmente quando chega, né? Então eu venho aqui, ó, e eu clico no trabalho, vamos ver aqui, tecnicamente se chama hemerográfico, tá, pessoal? Eu vou no ícone hemerográfico, né? E venho aqui, ó, revistas históricas. Aí vai aparecer todos os cadastros de revistas históricas que eu tenho aqui dispositivo. Algumas têm o conteúdo, outras não, né? No caso, por exemplo, eu tenho aqui a revista que foi feita por mim de 62 anos de comemoração de Cristais Paulista. Então eu clico no conteúdo e abro aqui, né? Demora um pouquinho a aparecer. Eu acho que você conseguiu aumentar a internet, eu acho que vai ser mais rápido do que eu imaginava. Vamos aguardar um pouquinho que vai aparecer. Mas até mesmo as pesquisas históricas do município, dá para você fazer aqui, entendeu? Sem ter uma interdependência. Basta vocês da educação, quem for lá da educação, ter o conhecimento de que o município tem esse dispositivo. Logo, toda a comunidade cristalense vai ter, assim como o Brasil inteiro, porque o site ele é nacional, né? E como ele é nacional, então qualquer pessoa em qualquer parte do Brasil e até mesmo do mundo vai poder acessar esse tipo de trabalho, que são materiais escritos, tá vendo? Que contam e versam sobre a história de cristais, tá? Ó, né? Esse aqui foi um trabalho que eu fiz, ele foi apenas digital, tá? Ele não correu de forma em papel, como foi o do aniversário de 60 anos de cristais, né? Mas tem aqui toda a história de cristais, inclusive aumentada, porque aqui eu começo a contar a história do patrimônio público. Da onde surgiu a Casa da Cultura, da onde surgiu a Praça Nossa Senhora da Badia, da onde surgiu o ginásio municipal Antônio Nunes Branquinho, e vai por aí afora. Uma outra coisa que o setor educacional usa muito é as famosas biografias, né? Que eles viram para mim constantemente e falam assim, da onde é que vem o nome João de Faria? Quem foi João de Faria? A escola é de 1940 e pouco e ninguém nunca soube quem era o senhor chamado João de Faria. Aí, há pouco tempo atrás, eu comecei a já fazer a introdução dessas biografias aqui. Então, se eu entrar em biografia, eu venho aqui, biografia geral. Biografia geral, se eu vim aqui, ó, eu já pus 4, mas tem muito mais ali já pronto para colocar, ainda não deu tempo. Se eu vim aqui, clicar no conteúdo e abrir aqui, gente, não tem personalidade em cristais, nome de rua, nome de prédio público, prefeitos, ex-prefeitos, primeiros presidentes de Câmara, não tem nenhum que não será historiografada até o futuro, à medida em que a gente vai trabalhando, vai historiografando e vai colocando aqui. Olha lá. Aqui está o famoso João de Faria, que ninguém conhecia, e a escola não precisa mais ficar me ligando, correndo atrás de mim para saber quem era o João de Faria, correndo na Secretaria Estadual de Educação, correndo na Delegacia de Ensino, né? Ele já tem ali, já pode mostrar até para os alunos, né?
Então, isso vai entrar em todos os sentidos para todas as personalidades públicas de Cristais. Rua por rua, pessoa por pessoa, né? E isso aqui, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro, não se trata de você fazer o glamour individual ou pessoal de qualquer pessoa, não. Tá? Isso aqui se trata de pessoas que fizeram um trabalho histórico para a cidade, de que foram prefeitos, ocuparam cargos, certo? Né? E tem nome de prédio público por alguma razão histórica, sempre tem a razão histórica que dá motivo a isso, certo? Eu vou ter um nome de rua aqui em Cristais, só para mostrar para vocês o que dá para fazer com isso aqui. Biográfico, biografias gerais. O meu avô foi o primeiro imigrante sírio-libanês de Cristais Paulista, etc, e trabalhou, fez a construção da igreja, enfim. Chegou num determinado ponto aí e resolveram dar um nome de rua para o meu avô. Então ele precisava ser historiografado. Como é uma história que eu escrevo, já está lá. O que é importante nisso aqui, na historiografia, que mais para frente, qualquer cidadão cristalense ou qualquer estudante vai poder fazer um estudo das famílias, das raízes de Cristais. Quem foi quem foi o quê, em que família está relacionado, quando foi que essa família chegou aqui. E nós temos uma vantagem de ser um município novo, de 118 anos, de região, né? E que ainda dá para fazer a historiografia disso tudo. Certo, pessoal? Então, assim, nós temos aqui vários ícones que dá para trabalhar. Eu queria dar só uma passada leve com vocês e rápida aqui, porque nós temos apenas 30 minutos, no arquivo fotográfico, tá? Pessoal, o arquivo fotográfico é uma coisa completamente extensa que nós temos aqui dentro do município. Por menor que o nosso museu e o nosso arquivo público histórico pareça ser, não é, tá? Eu desconheço cidade no Brasil, vou ser bem arrogante nesse ponto, eu desconheço cidade no Brasil que tem um acervo com 125 mil fotos historiografadas, codificadas, receberam o código museológico. Eu acho para vocês uma foto temática em 30 segundos, no meio de 255 mil. Qualquer um que vir pesquisar aqui vai pegar o catálogo, vai achar uma foto o mais rápido. Quero a foto, código tal. Acervo lá, ou então digital aqui. Em 30 segundos você acha isso. Tá? Não está no site isso não. Tá. Nesse link. Sim. Aí é aqui que eu estou falando. Você vem iconográfico e vem materiais fotográficos em arquivos. Então você entra aqui. Tá certo? Vamos pegar aqui, já tem até parte de 2022 que está aqui. Mas vamos pegar no primórdio. Vamos pegar aqui 1906. Eu quero consultar 1906. Que foto que eu tenho de 1906? Bom, beleza. Comemoração, papapá. Não, é essa aqui, 1906, histórico da foto. Escravizada, está escrito errado ali, tá, pessoal? Não utilizem mais essa palavra escrava, é escravizado, tá certo? Isso aí é uma coisa que nós estamos corrigindo cotidianamente no museu, tá? Mas como já vem de muito tempo, quando a gente ainda tinha o hábito de falar isso, então ficou dessa forma, mas é para correção, tá certo? Uma pessoa escravizada. Se eu vir aqui no conteúdo, eu vou ter aqui a foto da Maria Vitória, que foi uma pessoa que nasceu alforriada. A mãe era escravizada e era escravizada dentro do seio de uma família cristalense e morreu nessa família, tá? E a Maria Vitória, no caso, ela não tinha outra alternativa, porque era criança e aí cresceu com essa família, não sabia ler, não sabia escrever, ficou no seio dessa família, liberta, porém, né, liberta, mais ou menos liberta, né? Ela não saía da família e estava por aí. Bom, pessoal, igual a foto da Maria Vitória, nós temos aqui um monte, milhares, centenas, tá? Só para vocês terem uma ideia, se eu vim aqui no acervo fotográfico de novo e pegar o último catálogo fotográfico que foi feito, cadê? Iconográfico,
materiais fotográficos em arquivos. Vamos pegar esse último aqui só para a gente ver, tá? Acervo que contém muitas fotos, etc, 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 e tá. Vamos ver do que se trata. Aqui, ó, aconteceu uma coisa que ainda faz parte do trabalho. O acervo está disponibilizado, mas o acervo ainda não está historiografado. Quando o acervo estiver historiografado, com certeza ele vem para cá, tá? Aqui, ó. Então vamos ver o que é aqui. Ah, ó, que legal. Visita dos alunos da escola que aconteceu aqui em 2022, tá vendo? Lá tá eu, lá no cantinho, lá recebendo o pessoal, eles vêm, ouvem uma palestra, eu falo sobre a história da cidade, tá? E a partir daí, a gente vai fazendo o trabalho que precisa fazer de orientação, informação, e introduzindo essa meninada na importância da história local, tá? Aliás, pessoal, uma coisa assim que muita gente pergunta, por que o Marcinho faz isso? Gente, isso é obrigação por lei. Toda unidade escolar tem obrigação de fornecer ao aluno conhecimento histórico da sua região. E mais amplitude, e dando mais amplitude, ele reconhece o local onde ele mora, o município onde ele mora, o estado em que ele se insere, o país em que ele se insere, e depois ele reconhece o mundo. Mas é obrigatório por lei. Todo município tem que fornecer trabalhos de reconhecimento da história local, né? E aí estamos nós. Essa foi a última visita que teve aqui. Não, porque depois veio a melhor idade, e aí depois tem as pessoas que vêm, né? Por exemplo, amanhã às 2 horas eu recebo um senhorzinho de São Paulo, que é tio da Alessandra, que pediu para vir conhecer o museu. Então eu venho. Da mesma forma que eu venho com uma equipe aqui de 50 crianças, de 50 adultos, eu venho por uma pessoa também, tá? Porque ele vai levar daqui a nossa história. A visita do CRAS que teve aqui foi o ano passado? Ah, essa é do CRAS, ó. É verdade, essa visita é do CRAS, tá? Hã? Ah, sim. Então, certo, pessoal? Então, é dessa forma que nós trabalhamos, é para isso que nós trabalhamos, para dar essa demonstração, para fazer a proteção do arquivo público do município, né? São todos arquivos públicos, nós precisamos trabalhar. Eu espero que cada um de vocês entendam a importância de se ter um trabalho conjunto, formatado com todos os setores, todos. Todos os setores precisam estar conscientes da realização desse trabalho. Se nos setores de vocês tem algum evento que eu não esteja, tirou foto, manda para a gente. Manda para a gente que será historiografado e será colocado em exposição aqui no museu, vai ficar guardado por muitos anos. Eu costumo falar uma coisa sempre em brincadeira, prefeito, que é o seguinte, um museu que não traga uma foto sua e que você não está aqui dentro de alguma maneira, você não está em lugar nenhum. No futuro, você não estará em lugar nenhum. Este local tem a obrigação de trazer todo mundo da comunidade aqui para dentro, seja de que forma for, ou fotografado nos eventos, ou em documentos encaminhados, ou em documentos que você vai em busca, ou que você veio aqui fazer uma pesquisa e nós aproveitamos aquele momento para fazer o seu registro documental que você veio aqui, procurou uma pesquisa, etc, etc. Certo? Por menor que seja o evento, tendo uma série fotográfica de uma foto ou de 300 fotos, você pode mandar para cá que vai ser tratado igualmente. Isso. Aí, pessoal, eu gostaria que depois, uma hora que vocês estiverem mais tranquilo, vocês possam dar uma olhada nesse local, dar uma vasculhada, pode mexer. Se tiver dúvida, pode me ligar. Eu vou nos locais, está mostrando isso para vocês de uma forma mais especial, tá? Nós vamos estar junto nessa batalha, certo? É uma batalha que só vai ser vencida pela Prefeitura Municipal de Cristais Paulista se realmente tiver o comprometimento, não só da gente que está aqui embaixo trabalhando, se tiver o comprometimento do município, enquanto pessoa do prefeito, enquanto presidente da Câmara, e se tiver o comprometimento de todo mundo. Se não tiver, nós não vamos partir do princípio de que isso aqui precisa caminhar. Até porque eu realizei essa semana um pedido lá para a Prefeitura Municipal, porque eu vejo a coisa da seguinte forma. Eu não estarei aqui definitivamente. Todo mundo precisa ter consciência disso. Eu vou estar por um período aqui.
Mas enquanto eu consigo trabalhar, e se pós mim? Vamos brincar, e pós mim? Quem vem? Você entendeu? Então, há mais de 20 anos eu venho falando, pessoal, precisa colocar uma pessoa para trabalhar comigo. Pessoal, precisa colocar uma, duas pessoas. Hoje nós temos necessidade, eu já mandei para o prefeito a criação dos cargos, e não que vai ser contratado agora, imediatamente, mas está lá a criação do cargo, e nós precisamos mostrar para o Ministério Público que nós criamos cargo. Depois eu vou perturbar o prefeito para colocar duas pessoas aqui comigo, porque essas pessoas precisam aprender, permanecer e aqui ficar. Porque senão, todo o trabalho não vai proliferar, certo? Não vai demandar aquilo que nós precisamos fazer de forma obrigatória, né? Até de uma forma obrigatória. Nós não vamos conseguir manter e estruturar um trabalho se nós não tivermos todo esse aparato, né? Assim, por exemplo, aqui falta móveis, falta, calma, vamos conseguir, nós não temos pressa para nada, nós temos que avançar um pouco todo dia. Uma das coisas que mais me preocupa aqui dentro é quem é o próximo. Não pode acontecer igual aconteceu de eu sair em 2010 e... E aí, quem fez? Quem ligou para mim para me perguntar alguma coisa? Aonde é que foi parar tudo isso? Né? Olha, pra vocês terem ideia, não querendo falar nada de ninguém, mas assim, a gente também não pode deixar, tá? O que sumiram de peça nesse período, o que sumiu de fotografia, o que sumiu de documentos, é fora de série. Eu estou até hoje correndo atrás. Algumas coisas eu recuperei, outras não. Acho que elas vão aparecer com determinação do tempo, elas vão reaparecer. Achei esses dias para trás 3 volumes de um encarte de um trabalho que eu fiz em 1998, que é do patrimônio histórico da cidade, que já estava aqui, catalogado, registrado. Achei tuchado dentro de um armário no gabinete. Quanto tempo isso está lá? Não sei. Quando nós viemos para iniciar o trabalho, este documento não estava aqui. Então, tem outros documentos também que devem ter ido para outros setores, para outros locais, só que nós temos que fazer a rebuscagem desse material, rebuscar ele aonde ele estiver. Eu tenho aqui falta de 116 pastas fotográficas, que correspondem a um total de 500 fotografias. Onde está isso? Quem responde? Ninguém. Você entendeu? Então, assim, eu peguei esse material, deixei ele numa lista à parte, mas eu vou buscando este material novamente. Muitas coisas já apareceram e outras coisas vão aparecer. Bom, pessoal, nós temos apenas aqui 15 minutos. O prefeito daqui a pouco tem outra. Eu vou abrir agora para pergunta, tá? Isso. Pode ir. Eu acho que precisava criar um livro ali específico para leis municipais. Sim. Deixa eu te explicar como é que isso vem sendo pedido para Edidata. Porque eu acho que o cidadão, pessoa de fora, vai olhar museu histórico, não então. Isso. Por mais que o ícone remeta para o mesmo local, eu vou te explicar isso. Um ícone específico de leis municipais. Uhum. Esse pedido, então, esse pedido ele já foi me feito algumas vezes pelo setor jurídico e por outros setores também. E isso aqui ele vai funcionar da seguinte forma. É claro que nós, ao entrarmos aqui, a gente vai ter todo um layout aqui nessa primeira página que vai estar dividido por grupo e o que cada grupo contém. Só que na legislação municipal, como a gente vai considerar ele como um ícone especial dentro dessa questão, ele vai ser posto aqui, ó. Aqui. Certo? Então, ele vai receber aqui, ó, tem o início, legislação municipal, e isso vai estar... Isso, e aí ele já vai cair direto naquela questão se você clicar em lei, decreto ou portaria. Porque qual que é a nossa pretensão? É acabar com essa mistureba que existe aqui na frente. É isso que eu venho falando para o Adriano Migani faz 8 meses. Quando você abre isso aqui, ó, os 7.500 documentos que está implantado aqui dentro, nós já chegamos nessa marca, de 7.500 documentos implantados aqui dentro, eles aparecem aqui tudo misturado. Isso não pode, tá? Por quê? Porque até a nossa pessoa usuária, ela saber que ela tem que entrar em TIP, que aqui em TIP está dividido em setor, não é realmente o ideal. Nós estamos proporcionando uma forma de funcionar mais imediata para a prefeitura. Mas essa estrutura, ela vai toda ser mudada. Ela vai toda ser mudada, tá? Então, assim, o ícone legislação municipal, que é um ícone mais especial e mais utilizado até,
ele vai receber um ícone especial na página principal do site, onde a pessoa já vai entrar e já vai estar lá e vai cair dentro de decretos, leis e portarias. Certo, pessoal? Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Outro? Pretendo fazer muitos igual aquele ali. Para esse período agora, não sei. Talvez eu comece a fazer no segundo semestre agora, talvez eu comece a fazer um, né? Para lançar no final do ano, não sei. Tá? Tem um outro trabalho que eu fiz também, deixa eu ver se ele está aqui, que eu demonstro para vocês, que é um trabalho super útil para todos os setores da prefeitura que utilizam a realização de projetos. Tá? Ele chama Dados Gerais do Município. Ele está aqui em Documentos. Dados Gerais do Município. Então, aqui eu tenho um trabalho aqui, ó. Tem vários trabalhos aqui. Esse aqui, ó. Vamos ver se ele abre, que ele é meio pesadinho. E a nossa internet aqui tá boa, né? Esse trabalho que foi feito, ele está agora para ser refeito agora nesse segundo semestre, porque já saiu o IBGE, já saiu outras questões, o prefeito já é outro, a presidente da Câmara já é outro. Então, assim, tudo isso tem que ir refazendo esporadicamente, tá? E esse trabalho, ele é formatado para atender a questão turística do município, para atender as questões de fabricação de projeto pelos setores do município. Quero mandar um projeto para o governo do estado. Beleza. Então, quais são os dados que eu preciso? População, localização, qual que é o clima? Tem alguns projetos que pedem até o clima. Qual que é a medida de chuva anual? Tem alguns locais que pedem tudo isso, tá? Dependendo do projeto. Então, esse item aqui, deixa ele acabar de abrir, ele é meio pesadinho porque ele tem 90 páginas. Ó, ele recebeu a forma de revista, mas ele tem os dados gerais de Cristais Paulista misturado com um pouquinho de história, tá vendo? E aí a gente dá localização geográfica, dados gerais, né? E vai descendo, tá vendo? Ó, são todos dados que Cristais que os setores públicos do município, eles fazem uso no trabalho de projeção de projetos para Cristais Paulista. Então, eu reuni tudo num único documento e está aqui, pronta a disponibilização de cada um dos setores. Está disponível para todos os setores os dados. Só que agora tem que refazer, porque ó, aqui tem o Memorial dos Prefeitos, tem a Câmara Municipal, tem a Prefeitura Municipal, um pouco de história da nossa primeira eleição, os primeiros prefeitos, né? A nossa bandeira. Aqui tem até os horários da van, para você ter uma ideia. Tem até os horários da van tá aqui, todos os horários de van. Ó, tem as nossas principais festas do município, tá? Ó, a nossa região, como é que as nossas divisas, com quem que é que a gente faz divisa, vários, né? Ó, você tá vendo? Então, eu contei a história da Cândido Portinari, né? Porque é a nossa rodovia principal, os nossos aeroportos mais importantes, horários da van. Bom, enfim, aqui fala de igreja por igreja, quais são as igrejas que tem, restaurantes que tem, pontos turísticos que tem. Ele é formatado esse trabalho para diversas questões, tá certo? Para vários usos. E nesse ano, pelo menos esse trabalho vai ser refeito. Não, aí eu só tenho ele digital. Você tem que imprimir lá no seu setor, vai lá e pede para imprimir que ele imprime. Certo, pessoal? Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta mais? Não? Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês e falar para vocês que essa reunião ela vai ser feita anualmente para a gente poder avaliar o trabalho, para a gente saber o quanto que ele cresceu, para saber aonde estamos, o que já implantamos, o que ainda não foi implantado, como é que está sendo essa relação entre a gente, tá? Entre os arquivos públicos de Cristais Paulista e os setores administrativos compreendidos. Nós vamos ter um intenso relacionamento entre arquivos públicos do município, Poder Executivo, arquivos públicos do município, Poder Legislativo, arquivos públicos do município, comunidade cristalense. Isso não vai ser falho. Nós vamos ter muitos relacionamentos. Tá certo? Quero agradecer a cada um de vocês que se dispuseram do tempo de vocês para vir aqui mais uma vez e nós teremos outra ocasião